15 de setembro de 2025. 122 anos de glórias, tens imortal tricolor. Aniversário do Grêmio hoje e o presidente Guerra falou. Vamos ver o que ele falou e comentar. Gente, parabéns, né, a todos nós, gremistas, aniversário do Grêmio hoje, e o presidente Alberto Guerra falou para a RBS, o GZH, enfim, concedeu uma entrevista imensa, tô vendo aqui um textão, né, que eu não li ainda, e eu vou fazer tipo um react de textão, né, eu vou ler a entrevista dele e vou comentar. Inclusive, enquanto eu estou gravando esse vídeo agora, eu não sei se ele vai pro ar, porque de repente não vai ter nada de útil para se tirar dessa entrevista e eu vou dizer ok, obrigado, boa tarde e vou deletar o vídeo. Mas sempre dá, eu acho, para fazer alguma costura aqui, dar alguma opinião, né, aprofundar. Tem uma grande chance desse vídeo ficar imenso e chato, né, porque eu vou ficar lendo um textão e tecendo comentários durante o texto. Não sei se vai sair alguma coisa que preste daqui, mas vamos tentar. Obviamente eu não li o texto antes, né? Vou reagir literalmente ao vivo. Literalmente não, né? Porque vocês não vão estar assistindo ao vivo, mas é óbvio que eu não tenho tempo, tenho mais coisa para fazer da vida, eu não teria tempo para ler esse textão duas vezes, né? Uma para entender o conteúdo e a segunda para reagir. Então vamos direto para reação. E é o seguinte, começa assim o texto. No aniversário de 122 anos, o presidente fala sobre a situação do Grêmio. Aspas, melhor do que quando a gente iniciou essa caminhada. Não sei se eu devo comentar tudo que eu achar que eu devo comentar, porque senão esse vídeo vai ter 3 horas e 18 minutos. Mas assim, cara, o que é melhor do que quando a gente iniciou essa caminhada? Vamos ver, talvez ele responda na sequência, mas caso não, eu já vou dizer uma coisa aqui. Mais ou menos, né, presidente Guerra? É óbvio que se vocês quiserem comparar a atual gestão, como ela entrega o Grêmio, e ainda não sabemos como ela entregará, né? É bom que se diga que não sabemos ainda como ela vai entregar, em que divisão, por exemplo, o Grêmio estará entregue, né? Mas o Grêmio foi entregue na Série A. O Grêmio foi entregue na Série A. Obviamente que se a gente pegar o recorte de 2 anos anteriores, 21 e 22, o Grêmio em 21 caiu e em 22 jogou uma Série B. Né? No final de 22, o Alberto Guerra assume o clube. Então, sob esse ponto de vista de um ano rebaixado, no outro ano jogando Série B, é óbvio que a gente tem que estar melhor agora. Né? Porque são dos piores anos da história do Grêmio. Né? Os rebaixamentos e os anos que jogou a Série B são anos terríveis. Então, não tem nem que dizer isso, porque para estar melhor do que um ano de Série B, cara, não precisa de nada, não precisa de muito. Né? Então é medíocre estar apenas melhor do que um ano trágico. Né? Começa por aí, mas o que mais me incomoda nisso é que é até meio falacioso. Né? Essa frase é até meio falaciosa, porque assim, é verdade, o Grêmio caiu, nada pode ser pior do que isso para um time do tamanho do Grêmio, depois jogou uma Série B, isso de fato é horrível, mas cara, eu sei que é forte falar o que eu vou falar, né? Mas tirando isso, e não dá para tirar isso, é óbvio, o Grêmio patético da gestão Romildo competia mais. Competia mais. Quando caiu, rolou uma conjunção de fatores, uma loucura, que até hoje ninguém entende direito por que caiu, como caiu, né? Teve muita incompetência também, é óbvio. Mas, cara, lembremos, no ano que o Grêmio caiu, 2021, o Grêmio decidiu uma Copa do Brasil. O Grêmio foi vice, era a Copa do Brasil 2020, mas que a pandemia bagunçou todo o calendário e acabou sendo disputada no início de 2021. Então, se a gente for lembrar, cara, no ano que o Grêmio caiu, o Grêmio jogou uma final de Copa do Brasil. O Grêmio do Alberto Guerra, cara, não, assim, tirando ali o boom Alberto Soares, como é que é o nome do Soares? É Alberto também, igual do Guerra, né? Eu achei que eu tava confundindo, mas é a mesma coisa. Tirando esse boom
chamado Soares, cara, o Grêmio, e mesmo assim com o Soares, assim, o Grêmio não teve nenhum minuto, né, de confronto com o Flamengo ali na Copa. Eu tô tentando lembrar, tô pensando ao vivo aqui, né, foi o Flamengo, né, que o Grêmio perdeu na Copa do Brasil e tal. O Grêmio até foi um pouquinho mais longe no ano do Soares, né, do Luiz Soares, vamos falar Luiz que é melhor, Luiz Alberto Soares. O Grêmio foi até um pouquinho melhor nesse ano do que nos outros, mas mesmo assim, cara, não teve um minuto do jogo que a gente dissesse assim, cara, tá pro Grêmio, vamos passar. Não. E o Romildo cometeu, né, muitos erros que nos levaram para a Série B, mas lembremos, até aquele Grêmio trágico do Romildo, em alguma medida, competia mais. Então, melhor do que quando a gente iniciou essa caminhada, depende, cara. Depende. Né? Se vocês continuarem na Série A, eu vou ser obrigado a concordar com muitos asteriscos. Se cair, cara, é pior, talvez, do que a queda do Romildo. Porque era um time muito mais amorfo, que competiu muito menos e que nos deu muito menos esperança de ganhar qualquer coisa. É um time que não perdeu pro Flamengo na Copa do Brasil, perdeu pro CRB, né? Rebaixado, não, pro CSA, rebaixado para a Série D de dado. Né? Então tá, eu vou tentar não me alongar mais muito em cada frase, porque senão a coisa vai longe. Alberto Guerra falou sobre a condição do tricolor para o futuro, desafios enfrentados em sua... Beleza. O Grêmio completa 120, tá, tem uma introdução aqui do GZH que não me interessa, tá? Vamos ler aqui as perguntas e respostas. O Grêmio completa 122 anos de vida, como é que chega o clube nesse aniversário? Aí entra o Guerra. É uma semana importante, né? São 122 anos do Grêmio. Não são muitas as empresas que chegam a isso. Acredito que o Grêmio seja a maior instituição do nosso estado. Diria que o clube chega melhor do que quando iniciamos essa caminhada. Esse é o grande desafio, entregar sempre um pouquinho melhor. Vamos colocando tijolinhos numa fundação sólida. Apesar dos altos e baixos, começamos vindo de uma segunda divisão, com problemas financeiros. Enfrentamos grandes desafios, como a questão da arena. Cara, por que tu entende, Guerra, que tu tá entregando melhor do que tu pegou? Por que tu entende isso, cara? Tu não deu nenhum argumento, nenhuma... Ah, não, mas a gente mudou um paradigma aqui dentro, a questão financeira tava fodida, desculpe meu francês claro aqui, porque tava na Série B. Daí é óbvio que vai ter um rombo nesse momento, mas assim, tirando isso, cara, que qualquer um que assumisse o Grêmio depois também entregaria em melhores condições. O que aconteceu? Então me explica, porque aqui tu não falou nada. E ainda acabou a frase, a resposta, falando, enfrentamos grandes desafios, como a questão da arena. Mas quem resolveu foi o Marcelo Marques, cara. Desculpa. Eu sei que enfrentaram mesmo, eu acompanhei de perto como conselheiro até, né, de fato, muita dedicação, mas o que andou? De fato, o que avançou? Né, o Romildo também enfrentou, o Koff enfrentou a arena, questão da arena, mas assim, tá tentando colher alguma coisa da compra da arena, não tem que colher nada, cara, desculpa, foi uma sorte dessa gestão de estar vivendo esse momento, quando um maluco chamado Marcelo Marques foi lá e resolveu, um torcedor foi lá e resolveu comprar a arena. Não tem nem por que tá aqui essa... Enfim, né? Não entendi. Como foi ter a questão arena resolvida depois de tantas dificuldades nos últimos anos? Foi um desafio importante, impactava no atendimento ao sócio, nos jogos em casa. No fim, a estratégia deu certo. Especialmente com a aquisição da arena por Marcelo Marques. Qual era a tua estratégia? Sério, eu tô chocado, cara. Qual era a tua estratégia, Guerra? Era rezar todo dia para que um torcedor comprasse a arena e entregasse pro Grêmio? Se essa era a estratégia, deu certo. Outro desafio foi a chegada das SAFs. Passamos a ter clubes que antes não competiam conosco, agora em posições mais privilegiadas. Isso imprime uma pressão enorme no Grêmio para se manter competitivo. Cara, aqui, desculpa, tá? Mas eu já falei até brevemente no último vídeo e em outros, talvez... quando alguém se pretende ser presidente do Grêmio, não pode ser por ego, por cumprir um sonho pessoal, assim, apenas, assim, cara, eu quero ser presidente do Grêmio para contar para meus netos, para botar um quadro na minha sala, sentado na cadeira de presidente do Grêmio. Não, tu tem que ter um propósito que tu acredita que vai conseguir ajudar o Grêmio. Cara, eu quero ser presidente do Grêmio porque eu tenho um plano.
Porque eu tenho um plano. Porque eu acho que se eu pegar o Grêmio eu consigo destravar isso, resolver aquilo, levar a títulos e papapá, né? E, desculpa, tu ser surpreendido com a questão das SAFs ou com o novo paradigma financeiro do futebol, cara, não é nenhuma miopia, é um absurdo, né? Porque quando o Romildo era presidente, esse paradigma já tinha mudado ou estava mudando. É inaceitável o Guerra assumir a presidência do Grêmio e muitas vezes essa direção fez isso, né? Lamentou que, putz, mas agora veja bem, o Palmeiras, o Flamengo, o dinheiro, as SAFs, tá difícil. Cara, já era sabido que estava difícil, já era sabido que tinha mudado esse paradigma. Qual era o plano? Qual era o plano? Chorar? Cara, isso eu não aceito, me desculpa, sabe? Mas assim, tem que dar um jeito. Não tem que dar desculpa, tem que dar um jeito. Eu sinceramente, eu apoiei a gestão Guerra, a chapa do Guerra, pensando que, né, eles falavam muito em profissionalismo, em alternativa, não sei o que, eu achei que tinham caminhos ali claramente profissionais, né, desenhados para driblar isso, para ser mais competitivo, apesar das SAFs e blá 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 blá, né, cara? Então, desculpa, mas eu não aceito muito isso. Quais outros momentos de dificuldades também precisam ser superados em sua gestão? Precisaram ser superados em sua gestão. Daí ele fala, aqui o repórter, que eu nem sei quem é, deixou picando, né? Enfrentamos a enchente, a maior catástrofe do nosso estado, no início do segundo ano. Também a questão das ligas, com concorrentes vendendo direitos por 50 anos e recebendo verba pesada. Optamos por não fazer isso, o que nos enfraqueceu no curto prazo, mas será melhor no futuro. Mesmo faltando alguns meses de campeonato, vejo um time encorpado e com qualidade. A janela foi uma das melhores dos últimos anos. Cara, aqui ele ia tirar um 10 na resposta e no finalzinho eu tenho uma vírgula, tá? Mas aqui de fato, cara, a enchente é uma marca que eu acho que tanto o Renato quanto a gestão supervalorizou, é óbvio, né? Usou muito de muleta para justificar contratações péssimas, trabalho muito mal feito. Né? O Inter, é claro que a gente tem de parâmetro ali, que não foi tão prejudicado quanto o Grêmio, mas o Inter brigou em G4 e o Grêmio brigou em Z4, assim, também não foi tão discrepante assim os impactos da enchente para um e para outro, né? É óbvio que teve muita incompetência do Grêmio, que eles botaram tudo nessa conta, não sei se para se safar ou se eles realmente acreditam que foi tudo a enchente, né? Mas sim, a enchente é uma verdade, foi pesado ali, o Grêmio enfrentou questões difíceis, a questão das ligas, eu acho que também o presidente Guerra, ou a gestão, fez uma opção que me parece ser mais sensata, mas aí é um outro debate. E, de fato, aquela graninha que o Inter e outros times ganharam ali, ali sim pesou mais, talvez, do que a SAFs e blá, 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 blá. Ali sim foi inesperado, talvez. Isso eu concordo. O que eu acho, assim, meio... Tipo, a janela foi uma das melhores dos últimos anos. Aqui é jogar confete em si mesmo, né? E, assim, calma. Calma que a gente tem que ver muita coisa dessa janela ainda. Em tese ela é boa, mas repito, ela é boa para consertar cagadas do time que foi montado anteriormente, né? Porque a janela do meio do ano poderia ser de manutenção, de 2 titulares, 2 titulares, 3, 4 para elenco ali, e vamos dar um upzinho num time que já está encaixado, ganhou o gauchão e tal. Não. Foi patético, né, o time que eles montaram, e aí eles precisaram de uns 4 reforços de titularidade, talvez, para salvar o Grêmio. Não é nem para ganhar nada, é para salvar de uma tragédia, né? Então, essa janela, se alguns nomes confirmarem, que a gente tem que ver ainda, de fato é boa, mas melhor dos últimos anos aí depende de quais anos. Talvez da gestão Guerra sim seja a melhor, sempre colocando o Soares ali num cantinho como café com leite, né? Ter a posse e a gestão da Arena abre novas possibilidades para o Grêmio? Sem dúvidas. Antes os interesses eram diferentes, o clube visava o futebol, a empresa, o lucro. A gestão da Arena pelo clube permite transformar o espaço numa ferramenta esportiva e financeira. Queremos que a Arena volte a ser um caldeirão, que o associado tenha experiências melhores e que tenhamos novas receitas. Estimamos o impacto de mais de 10% na receita do clube. Boa. Qual o impacto para a próxima gestão de não ter mais que lidar com essa questão da Arena? Ainda toma tempo, diz ele, mas bem menos do que antes. Cada jogo gerava notificações, problemas operacionais. Agora a relação está melhor, mas ainda há trâmites e negociações. O Grêmio terá que se organizar para manter a Arena, o estádio privado mais bonito do Brasil, em boas condições. Isso exige planejamento e estrutura, mais do que o Olímpico, por exemplo.
o repórter de novo deixou picando e o Guerra não chutou. Ele poderia se fazer de coitado. Qual o impacto para a próxima gestão de não ter mais que lidar? Ele poderia dizer, cara, a próxima gestão tá feita na vida, porque para nós era uma bomba, né? Tipo assim, ele meio que não respondeu, na verdade, ficou falando que ainda tem trâmites e tal, meio óbvio, tá, é isso aí. Não tem muito o que ser comentado aqui. De fato, vai exigir, né, outras demandas ali, mas que eu acho que mais simples e mais positivas, né, no impacto final. Qual é a marca mais importante da sua gestão? Profissionalizar mais o clube. Fizemos isso. Investimos na base de 20 milhões para 33 milhões. E no futebol feminino, mais que triplicamos os investimentos. Trouxemos nomes como Soares, Bright White e Arthur. Na parte esportiva, deixamos escapar o Brasileirão 2023, mas conquistamos títulos importantes como o Hepta e o Hexa Campeonato Gaúcho. Vejo o Grêmio mais sólido, o clube não começou comigo e não termina comigo. Se cada presidente entregar um clube mais forte, voltaremos a disputar títulos com frequência. Eu discordo frontalmente que ele entregou um clube mais forte. Né? Ele teve ali uma hecatombe chamada Luis Soares, que ainda dizem que o Guerra nem queria, né? Mas daí já também não vou entrar em fofoquinha, que não é o caso aqui. Mas assim, cara, o Soares foi um misto de competência com sorte. Competência porque eles trouxeram, né? Alguém teve a ideia, alguém insistiu na ideia, alguém fez acontecer a ideia. Então é competência, mas também sorte porque, cara, é um cavalo que passa encilhado, é um cometa Halley, assim, né? A cada 200 anos, sei lá quanto tempo. Bright White não é nada demais, né? A gente já sabe. E o Arthur também é muita sorte, né? O cara quis voltar, ele se identifica com o Grêmio, ele estava em má fase lá, tem uma idade boa ainda. Não vejo grandes méritos da direção, né? Para ele contar isso como uma grande vantagem. Cara, na boa, o Noriega talvez seja algo mais digno de eles comemorarem como um acerto da direção do que esses nomes aqui, mas enfim. Aí ele fala dos gauchões conquistados, do Brasileirão 23, que é, né, Soares and Friends, e, cara, vejo um Grêmio mais sólido. Por quê? Tá, e os investimentos, tá, aumentou os investimentos, sim, tem a inflação, tem o paradigma financeiro do futebol que mudou, né, então todos os investimentos vão acabar aumentando, tipo, tá meio óbvio, assim, sabe, tipo, não sei se isso é um grande mérito, aumentar a base, o feminino, se não é até menos do que deveria ter aumentado, não sei, não tem esses parâmetros, mas aqui eu acho que também ele ficou num discursinho água de salsicha. Essa questão política que agita o ambiente do Grêmio nos últimos meses atrapalha? Sem dúvidas, a vitória em campo une os gremistas. Quando ela não vem, surgem as polêmicas, isso desgasta. Em vez de estarem juntos, muitos puxam para baixo pensando em vantagem eleitoral. Isso chega ao vestiário. A governabilidade ficou prejudicada este ano. Por isso, às vezes, sou mal interpretado sobre SAF. Não é sobre vender, mas sobre garantir continuidade. Cara, a governabilidade ficou prejudicada este ano? Não sei exatamente do que ele está falando, assim, mas eu acho que quando a questão da política começou a esquentar de vez, acabou. Sinceramente, eu acho que agora ele poderia estar reclamando, desde ali que o Marcelo Marques anunciou que vinha, se o Calef não tivesse saído, ou melhor, se a própria situação, né, algum candidato da gestão Guerra tivesse num pleito contra o Calef, contra o Dutra e tal, cara, talvez esse discurso aqui faria sentido, mas não sei exatamente do que ele está falando. A governabilidade ficou prejudicada este ano por quê? Em que contexto? Eu, até mesmo vendo de dentro do conselho, não sei do que ele está falando, ao menos não me lembro de nada nesse sentido. Isso chega ao vestiário. O que chegou ao vestiário, talvez, e que prejudicou a governabilidade? Não sei. Por isso, às vezes, sou mal interpretado sobre SAF. Não é sobre vender, mas sobre garantir continuidade. O que tem a ver uma coisa... Eu realmente não entendi, não é nenhuma crítica aqui, nem um elogio. Eu não entendi de fato, não é retórico o que eu estou falando. Não entendi. O que falta ao Grêmio para dar um passo à frente e competir com clubes que têm maior poder de investimento? Profissionalização. O Grêmio ainda tem diretores políticos do futebol. Precisamos evoluir. Muitos clubes vencedores têm estruturas onde jogadores nem conhecem o presidente. Precisamos resolver a política interna. Só assim conseguiremos atrair investidores e montar elencos melhores. O objetivo é ser competitivo e autossustentável. Aqui é uma falácia, né?
Aqui é uma falácia, tem SAFs catastróficas nesse modelinho que ele pintou aqui. A do Vasco é terrível, a do Figueirense faliu o Figueirense, né? Tem SAFs boas a curto prazo, vídeo Botafogo, veremos a médio e longo, né? Tem SAFs que talvez sejam excelentes de uma forma geral, tem não SAFs que funcionam, vídeo Palmeiras e Flamengo, tem não SAFs que não funcionam, né? Então, assim, cara, aqui ele faz um discurso muito raso, que talvez eu vá discordar de várias premissas, mas daria para fazer um vídeo inteiro sobre isso, e o próprio Guerra também não aprofunda a opinião dele, então é difícil a gente... Mas, assim, numa primeira análise, cara, acho que tá muito simplista essa resposta e eu não consigo concordar integralmente com ela, tá? Sei lá, precisamos resolver a política interna. Talvez sim, até, essa parte talvez eu concorde, mas, né, o próprio Marcelo Marques aí já se deparou com algumas coisas, mas assim, cara, tem muitos modelos, tem muita questão, a profissionalização pode se dar sem SAF e pode não se dar com SAF, sabe? A coisa não é tão preto no branco assim. Então, não sei. É possível reduzir a diferença para clubes que investem mais de 20 milhões de euros em um jogador apenas sendo competente? É possível reduzir a diferença para clubes que investem mais de 20 milhões de euros em um jogador apenas sendo competente? É possível, mas esporádico. O Leicester foi campeão inglês, o Grêmio fez um grande 23, mas para estar sempre no topo precisa de investimento. O Grêmio historicamente forma grandes times por ciclos. O desafio é fazer as transições entre ciclos sem cair tanto. E isso é só com investimento contínuo. Aqui eu concordo. Eu acho que no fim das contas tem que ter um investimento. Enfim, como fazer, onde investir, papapá, daí são 1000 outras discussões, mas nesse sentido eu concordo. Né, não dá para ficar contando com a sorte, tem que ter uma máquina girando. Como seguir o exemplo de Palmeiras e Flamengo para valorizar talentos como Gabriel Mack? São jogadores diferentes. O Mack tem apenas 17 anos e treina muito bem. Teve uma lesão, mas deve ter chance até o fim do ano. Claro que o ideal seria não vender, mas depende da oferta do clube interessado e da vontade do jogador. Hoje o Mack quer ficar. É focado e muito promissor. Deixa eu ver uma coisa aqui, se vai ter alguma pergunta mais específica sobre isso. Não tem, então eu vou falar aqui mesmo, tá? Aqui eles mencionaram Palmeiras e Flamengo, tá? Eu tava pensando esses dias, alguém falou assim, as pessoas falam, né? Cara, tá muito discrepante o abismo do Grêmio pro Flamengo, olha o elenco do Flamengo, olha o elenco do Palmeiras, não sei o que, papapá. Aí por um lado eu pensava assim, cara, é verdade, né, cara? Porra, a gente parece que vai pegar o Flamengo, já entra derrotado, já entra assim, putz, não temos chance, parece que a gente virou o Guarani, né? E aí, cara, eu começo a lembrar que na década de 90, o Palmeiras da Parmalat tinha lá uma seleção brasileira e uma seleção brasileira das tops, né? Não é uma seleção brasileira cagada de hoje em dia. Era uma das melhores seleções brasileiras, no auge da seleção brasileira. Aquela seleção brasileira que o Edmundo não conseguia fardar, né? Hoje ele seria ele mais 10, assim, praticamente. E era isso, cara. Era Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos nas laterais, né? O Zago ali na zaga. Cara, enfim, era uma seleção brasileira de fato, né? O Palmeiras era bizarro. E o Grêmio ganhou, né? Lá com o Jardel, Paulo Nunes, que eram refugos lá dos times do Rio e tal. E aquela coisa toda que todo mundo já sabe, né? Aí o Grêmio ganha também uma Copa do Brasil do Flamengo em 97, no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas, né? Gol do Carlos Miguel, aquela loucura toda, eu sou gaúcho, né? Os caras gritando, eu tô maluco, e aí o Grêmio foi lá e meteu eu sou gaúcho. E ali naquele time do Flamengo jogava um cidadão chamado Romário, que em 94 ganhou uma Copa do Mundo com o Brasil, sendo o melhor jogador da Copa, o artilheiro da Copa até, eu acho. Em 95, se eu não me engano, ele foi eleito o melhor do mundo pela FIFA, né, cara? E ele desembarca no Flamengo, acho que em 95 mesmo, cara. Mas foi assim, tudo por ali. 94, 95, 96, papapá. Em 97, o Grêmio ganha desse Flamengo, que tinha mais dinheiro que o Grêmio também, e que tinha Romário, né, cara? Cara,
ter o Romário era como ter o Vini Júnior hoje, assim, sei lá, o Mbappé, o Haaland, sei lá. Era uma loucura, era impensável, era outro paradigma o futebol naquela época. Nem só, não só financeiro, mas outros valores, outra dinâmica, assim, né, cara? O Romário, hoje em dia, não estaria perto de voltar para o Brasil, e na época, também o Romário deu uma espirocada, eu acho, assim, eu acho que ele, acho que até pra época foi um pouco estranho, assim, né? Improvável, digamos assim. Mas o Grêmio ganhou, cara. Do grande Flamengo de Romário. E era um bom time, não era só o Romário, tá? E o Grêmio ganhou do Palmeiras, seleção brasileira, cara. O Grêmio com bem menos dinheiro, com refugos. Eu fiquei pensando, cara, se tu for olhar, esse Flamengo e esse Palmeiras que eu citei agora são muito melhores que os de hoje. Porque hoje o Flamengo é um cano, mas, cara, é tudo refugo da Europa. O Gerson bateu na Europa e voltou, né? O Gerson vai e volta do Flamengo e tal, mas enfim, bateu na Europa e voltou, aí depois voltou, foi de novo, não sei o quê. O Gabigol, quando estourou no Flamengo, tinha batido na Europa, voltado e não deu muito certo. Daí foi um fenômeno no Flamengo, né? Os outros jogadores que estão aqui ou já estão voltando da Europa, ou ainda não despertaram o interesse de um grande time europeu. Eu sei que o Flamengo já roubou uns jogadorzinhos da Europa ali, batendo dinheiro com dinheiro lá com uns timezinhos, né, de médio porte europeu. O Flamengo já tá num cacife que ele faz isso, só que, cara, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Romário, melhor do mundo, FIFA, esse patamar não é o de hoje. É um patamar ainda muito abaixo do que eu tô falando da década de 90. Daí eu fico pensando, cara, então por que esse abismo tá tão grande? Qual é a resposta disso, cara? O Flamengo e o Palmeiras de hoje são piores que esses da década de 90. Eles eram canos. Só que, cara, hoje, qualquer Matheus Henrique, qualquer... como é que era aquela leva lá? Saiu do Grêmio Matheus Henrique, o zagueiro Juan, não sei o que. Não era Juan, era o... Sei lá. Qualquer médiozinho tá na Europa, cara. Tá na Europa. O Grêmio jamais teria segurado o Carlos Miguel, o próprio Arilson, o próprio Roger, né? O Arce saiu do Grêmio para ir para o Palmeiras. O Arce hoje em dia teria ido para o Mônaco, no mínimo, sabe? Então eu acho que é isso, cara. Eu acho que assim, esses grandes times que o Corinthians, volta e meia, montava, o Palmeiras, o Flamengo, o Vasco teve grandes times com Edmundo e não sei o quê. Esses grandes times do futebol brasileiro da década de 90 eram muito melhores que os grandes times de hoje, do Flamengo, do Palmeiras e do Atlético Mineiro e blá blá blá. Muito melhores. Só que os outros times brasileiros também eram... O Grêmio, com refugos e não sei o que, da década de 90, era muito melhor que o Grêmio de hoje. O Grêmio segurava o Carlos Miguel, o Grêmio segurava o Darley, o Grêmio segurava um monte de jogador bom. Não tão bom quanto o Romário, não tão bom quanto o Rivaldo e tal, mas bons. Eu acho que a merda é essa. Hoje, qualquer meia boca vaza. E a gente fica com um bando de Jandersons para ter que montar um time. Acho que é esse o pulo do gato. Como seguir o exemplo de Palmeiras e Flamengo para valorizar os talentos? Já respondeu do MEC, né? A janela atual trouxe jogadores experientes como Arthur, William e Marcos Rocha. Como equilibrar isso com os jovens da base? Agora temos uma equipe com estofo para que os jovens floresçam. Não contratamos antes porque não havia oportunidade ou não era viável. Agora conseguimos montar uma base experiente que vai favorecer o desenvolvimento de Riquelme, Alisson, Mac e outros. Aqui não vou comentar nada, tá tudo certo. Qual seria o presente ideal para o Grêmio nos 122 anos? Que o Marcelo Marques assumisse amanhã. Não tá escrito isso. Uma arrancada no segundo turno e entregar o clube ao Marcelo Marques entre os primeiros. Uma vaga direta na Libertadores seria um grande presente. Sei que é difícil, mas já vivemos isso em 2010, saindo da 19ª para a 4ª colocação. Se entregarmos o Grêmio na Libertadores, com bons reforços, brigaremos por título. Aqui eu concordo, mas a nossa briga é outra, né? Se pegar uma pré-Libertadores já é assim, ó, festa, delírio coletivo, né? Vaga direta é utopia. O senhor falou 2 vezes em fazer a passagem de gestão para o Marcelo. A questão política está resolvida? Que questão política, cara? Daí ele responde, é a minha leitura, acredito que a de todos. Está encaminhado.
Pela postura dele, pelas atitudes, acredito que merece. Comprou a Arena, está ajudando, está engajado. Acho que será assim. Ah, tá. Eles perguntaram se, tipo assim, tá, vai ser ele o presidente? É que é tão óbvio na minha cabeça que eu achei que ele tava falando de alguma questão política, de alguma treta, algum ruído, Ah, não, tá. Essa questão, sim. O Guerra meio que confirma. Sim, acho que vai ser ele, não tem mistério e tá tudo certo. Isso aí eu acho que foi uma boa resposta, não tem muito o que considerar. Mas é isso, né? Falei. Deixa eu ver se eu queria comentar mais alguma coisa genérica sobre isso. Não, acho que não. Acho que de certa forma o Guerra tentou ali defender a gestão dele, né? Achar méritos, achar grandes pontos ali, mas na prática é difícil, né, cara? Na prática é difícil. É uma gestão que se tu tira o Soares não sobra nada, né? Não sobra nada. É um saco de areia que o Soares é areia. Se tu tira a areia, cai e não fica nada, não para em pé. Mas teve o Soares, né? Teve o Soares, esse mérito a gestão vai carregar, porque também é aquela coisa que a gente fala, se não fosse o goleiro do time, eles tinham tomado 2 gols. Sim, mas o goleiro é do time, então tá tudo certo, né? Soares veio, né? Então isso é muito grande, mas isso é muito descolado da régua média que a gestão apresentou dali em diante. Esse é o problema. Esse é o problema. A gente se iludiu com uma sequência de gestão que não aconteceu. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.